paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma das festas mais importantes para o povo judeu e também para o mundo cristão, que é a Páscoa. Neste momento nós vamos utilizar como base para falar sobre a Páscoa o primeiro texto no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 6 ao 11, e depois o texto que fala lá em Mateus 26, verso 18 e versos 26 a 30. Enquanto você prepara a terra do teu coração para ouvir falar sobre a Páscoa, nós estaremos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados e o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que ali o futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro texto do livro de Êxodo, capítulo 12, versos 6 e 11, ele fala da primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, que segundo as tradições judaicas é a festa da libertação, ou seja, é o tempo de comemorar o êxodo do Egito, a saída do Egito e a redenção de um povo que viveu um regime de escravidão por muito tempo. Não consiste apenas em um relembrar do passado, mas também em fazer sentir no presente os ensinamentos deixados pelos antigos. A palavra de Deus diz que, após o envio das 10 pragas sobre o Egito, o povo saiu, foi o êxodo. E Moisés, quando chega diante do mar, ele toca com o seu cajado nas águas, dividindo o mar vermelho. E com isso, ele levou o seu povo do Egito para a chamada Terra Prometida. O interessante é que em hebraico, Egito também pode significar limites. Portanto, uma das mensagens que a Páscoa judaica significa ao povo judeu é a da superação dos limites. O objetivo da festa é fazer com que cada judeu recrie a experiência dos seus antepassados na noite que partiram do Egito. Todos os rituais, todas as comidas da festa têm como intenção ajudar a eles vivenciar o sofrimento e a redenção dos seus ancestrais lá no Egito. Para esta festa é colocada uma mesa, e na mesa da festa da Páscoa do judeu, no centro dela existe um castiçal com velas, simbolizando a presença de Deus. O vinho, símbolo do júbilo. O pão asmo, sem fermento, mostrando a forma apressada que saíram do Egito. Uma pasta de cor terrosa para lembrar o barro com que eram preparados os tijolos para as construções lá no Egito. Um ovo cozido, significando o luto pela perda do templo.
A salsa e uma tigela com água e sal lembram as lágrimas vertidas na escravidão e as águas do mar que se abriram para a passagem do povo. Pedaços de cordeiro tostados para lembrar o cordeiro sacrificado antigamente. A raiz amargosa e o salsão recordam a amargura que sofreram os antepassados durante a escravidão. Já o segundo texto do livro de Mateus, capítulo 26, verso 18 e do verso 26 ao 30, fala a respeito da última Páscoa, a Santa Ceia, aonde Jesus se apresenta como o Cordeiro Pascal, dizendo que o pão agora representava o seu corpo, que haveria de ser partido entre os seus discípulos, e se referindo ao cálice de vinho, depois de dar graça, disse que deveriam deles beber todos, pois representava o seu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, uma aliança agora através de Cristo Jesus, que é derramado por muitos para a remissão do pecado de todos. Portanto, este momento tipifica a morte de Cristo Jesus, morte esta que traria aos homens a libertação agora dos pecados. Todo homem que aceitasse este sacrifício estaria saindo da escravidão do pecado. O pecado, a partir do momento que o sangue de Jesus seja derramado sobre o homem, não faria mais com que ele vivesse nos seus pecados e delitos. Agora o homem, através deste momento da cruz do Calvário, estaria livre da condenação eterna e receberia a vida que há em Cristo Jesus. Aqui nesse texto do livro de Mateus, capítulo 26, não é mais Moisés, é Cristo que se apresenta como o Cordeiro Pascal, como o libertador do seu povo. Ele oferece a sua própria vida. As águas não foram mais abertas. As águas são representativas como um alimento. O seu corpo, a sua palavra é a água viva e representa também o pão. Por isso todo aquele que come e bebe desta água não tem mais fome, não tem mais sede. Portanto, todos que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, aceitam como Senhor e Salvador da sua vida, têm o direito não só da terra prometida, mas também têm o direito a ter na sua vida uma vida em abundância. O Egito aqui agora é entendido como a vida de pecado, a vida de sofrimento, angústias e escravidão do pecado. O inimigo com isso quis fazer limites, impossibilidades para a vida do homem com a nossa natureza pecaminosa. Mas Cristo veio libertar o homem desta natureza pecaminosa. Veio fazer com que este homem superasse todos os seus limites e se tornasse em Cristo mais do que vitorioso. Aleluia! Agora, para aquele que está em Cristo Jesus, tudo é possível, porque na palavra está escrito, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Glória a Deus! O objetivo desta Páscoa, da ceia do Senhor, da Páscoa do cristão hoje, é nos lembrar não das experiências mais dos nossos antepassados, como fazem os judeus, mas sim de trazer em memória o momento do sacrifício de Jesus, da libertação do pecado, de me fazer lembrar da vida nova que tenho hoje em Cristo Jesus. Como diz a palavra de Deus, foi de um modo terrível, Jesus sofreu, foi vituperado, ele se tornou maldito por causa de mim, mas foi também um momento, um tempo maravilhoso. A minha alma o sabe muito bem, como diz o salmista. Esta experiência de Jesus na cruz do Calvário trouxe-me vida e vida em abundância. Aleluia! Alegre o seu coração. Hoje na mesa da Páscoa cristã, existe também o castiçal.
Só que o castiçal hoje representa o Espírito Santo de Deus, que nos ilumina para trazer entendimento sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O vinho, figura do sangue de Jesus, que tenho a certeza que está sobre a minha vida e me lembra que eu sou livre de todo o pecado, de toda a intenção do inimigo de prejudicar a minha vida. O pão, a figura do corpo de Jesus, da sua palavra, da qual eu devo me alimentar dela a cada dia. E isso me traz força, me traz autoridade para a minha caminhada neste mundo. Portanto, não preciso mais dos alimentos sobre a mesa que possam me fazer lembrar das coisas antigas. Para mim hoje as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. O pecado não mais tem poder de me escravizar, não existe mais amargura, sofrimento que possam tirar a paz do meu coração, não existem mais perdas como a do templo para se lembrar, porque hoje eu e você somos o templo do Deus vivo, aleluia, glória a Deus. Hoje não preciso mais ter o ovo cozido sobre a mesa, significando luta e perdas. Hoje me lembro do ovo como símbolo do ressurgimento da nova vida, de uma vida em abundância. Pois Jesus, aquele que entregou por mim, que se entregou por mim na cruz do Calvário, desceu à sepultura, morreu sim. Ao vencer o último inimigo, ele ressuscitou, porque vencida foi tragada a morte na vitória, como diz o profeta, Jesus ressuscitou, aleluia. Por isso, enquanto os judeus na Páscoa relembram, festejam, comemoram um momento importante do Êxodo, a libertação do povo da escravidão do Egito. Hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, nós lembramos que o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós aceitamos a Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o enviado, o Salvador, o meu Senhor. Neste dia temos que trazer em memória o seu sacrifício na cruz do Calvário, para lembrar da nossa libertação da escravidão do pecado, da transformação da nossa natureza pecaminosa em uma nova natureza, uma natureza espiritual, para lembrar que hoje temos uma nova vida, uma vida em abundância, ou seja, trazemos em memória um momento mais importante da nossa vida, da vida do cristão, que é a experiência maravilhosa que temos com o Espírito Santo de Deus, quando esse nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos fez entregar a nossa vida a Jesus. Mas neste dia também festejamos, nos alegramos no Senhor, porque Ele ressuscitou e, portanto, Ele nos garante, Ele nos confirma a Sua palavra, dizendo que é para nós termos esperança, porque aqueles que morrem em Cristo Jesus haverão também de ressuscitar com Ele em glória, aleluia, e haveremos de tomar posse, não de uma terra prometida comum, mas da Canaã celestial. Nós vamos tomar posse da Jerusalém celestial, aleluias, glória a Deus. Que você possa comemorar muito este dia, que você possa ser grato a Deus pelo seu sacrifício, ser grato ao Espírito Santo por Ele ter te convencido, que você possa verdadeiramente se regozijar, se alegrar, porque hoje você tem a certeza de que você pode morrer sim, mas haverá de ressuscitar com Cristo Jesus, haverá de encontrar com Ele nos ares, e você já tem prometido para você a Canaã celestial. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o poder de Deus, a glória do Senhor seja sobre todos, e que se alegrem muito neste dia da Páscoa. Aproveitem este momento
de forma gloriosa, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade. Que Deus abençoe a todos. Amém.